Voz de Vênus. Meu nome é Natália. Meu nome é Lara. E hoje a gente está aqui com a Nath Rodrigues, musicista aqui de Belo Horizonte. Tudo bem, Nath? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Como que iniciou a sua carreira musical como compositora e cantora? Eu sou instrumentista, né? Antes de tudo, assim, moro em BH, mas eu sou de Sabará, que é uma cidade aqui da região metropolitana. E aqui tem uma instituição musical bem antiga, assim, bicentenária, que chama Sociedade Musical Santa Cecília. Eu comecei a estudar música lá criança. E desde então, a música sempre fez parte da minha vida, assim. Quando eu vi, ela já era minha profissão. Não necessariamente foi uma escolha, né? Foi um processo natural, assim, da minha vida. Aí eu fui estudar, eu toquei em orquestra durante algum tempo, depois eu fui estudar educação musical, estudei na UENG, me formei lá e comecei a dar aula de música. Nesse período eu fiquei mais próxima do teatro musical também. Aí acabou que eu comecei a atuar em algumas peças, mas eu fui trabalhar com atuação por causa da música mesmo. E aí, em 2015, isso mesmo, no final de 2014, 2015, surgiu o coletivo Negras Autoras, que é um coletivo que eu tenho com outras parceiras, que a gente trabalha com autoria entre teatro e música. E esse coletivo surgiu através da proposta de uma amiga que tinha algumas coisas escritas, dessas coisas que a gente mantém escrito em caderno, né? Que a gente nunca tem coragem, quer dizer, até pouco tempo atrás, a gente não tinha muita coragem de partilhar, porque a gente não achava que esse material tivesse alguma relevância. Mas aí ela propôs justamente isso, que a gente se reunisse com esses escritos e desse vida para eles, né? Tanto de forma dramatúrgica quanto de forma musical. E aí eu considero, desde esse período do início do coletivo Negras Autoras, que eu sou uma compositora. Comecei a assumir as coisas que eu já tinha escrito nesses cadernos que eu mantenho. Eu tenho vários, adoro escrever. E aí comecei a musicar essas coisas. E desde então eu comecei a me apresentar sozinha também, né? Para além do coletivo. Gravei um disco no ano passado. Então, apesar de eu sempre trabalhar com a música e já ter uma carreira sólida como instrumentista, desde 2015, assim, que eu tenho assumido essa vertente cantora e compositora. E sobre compor, como que funciona o processo criativo das suas composições? O processo se dá de várias formas diferentes, né? Compor é tipo impressão digital, assim. Cada um acaba criando sua própria... Cada um acaba tendo uma identidade muito pessoal de criação, mesmo que algumas formas sejam comuns, que era o caso desses textos, né? Tipo, algumas coisas que eu já tinha escritas e que eu via que elas tinham uma musicalidade que vem da palavra mesmo, né? Vem desse formato poema, assim, que já sugere alguma melodia por causa das rimas, por causa dessa forma mesmo do texto. Eu comecei a musicar essas coisas escritas, mas depois eu comecei também a criar melodias livres e depois que essas melodias estavam prontas, comecei a criar texto para elas. Aí depende, assim, isso vem de várias formas, né? Às vezes vem da palavra, às vezes vem da música. Uma coisa que eu tenho praticado agora muito também é receber coisas das pessoas. Às vezes alguns parceiros me mandam letra ou me mandam melodia, aí eu começo a escrever sobre ou musicar coisas que já foram escritas. Então é muito diverso, assim, essa forma. E quais são os artistas que te inspiram na música? Que mais te inspiram tanto na hora de criar, quanto para você ter entrado nesse cenário? Eu sou muito inspirada pelas pessoas que estão ao meu redor, assim. Eu adoro a música local. Eu acho que Belo Horizonte tem um cenário musical muito potente no Brasil inteiro, em relação ao Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem artistas magníficos, assim, de uma nova MPB, de uma nova música contemporânea brasileira. E eu me inspiro muito neles, assim, no Vitor Santana, que tem um projeto lindo que chama Coladeira, no Guilherme Ventura, na Maíra Baldaia. Eu tenho escutado também uma galera da nova música baiana que eu adoro, tipo a Lué de Luna, a Josiara, o Maiali, o Pitanga, uma galera contemporânea mesmo. Eu gosto de entender o que as pessoas estão produzindo agora, assim. O que isso quer dizer nesse tempo real, né? Desses nossos tempos, assim. Como que a música, ela retrata mesmo
esse momento que a gente está vivendo, né? E como que você percebe a importância da representatividade das mulheres no cenário musical? Para você, assim, qual que é a importância? Eu sou de uma leva que, por mais que pareça recente, né? Tipo, o Coletivo Negras Autoras é de 2015, mas nós fomos o primeiro, eu não sei se eu posso dizer isso com tanta certeza, mas pelo menos da minha geração, assim, nós fomos um dos primeiros grupos de mulheres a se reunir com o objetivo de compor e de fomentar a composição entre outras mulheres. Então, eu vejo que a gente vive num tempo muito acelerado, né? Tipo assim, agora nesse momento de quarentena e coronavírus, a gente percebe isso com mais intensidade, né? O quanto o tempo das coisas acaba sendo o tempo da internet, né? Tudo muda muito rápido. Isso é a grande identidade dessa era. E eu acho que, desde que muitas mulheres começaram a levantar movimentos com uma ideologia completamente feminista, de autoafirmação, de identidade, né? E de se posicionar mesmo como mulheres que podem fazer tudo e qualquer coisa que quiserem, esses movimentos têm eclodido outros. E eu acho que a importância disso é inspirar as novas gerações, né? Tipo assim, acho que as meninas que estão agora com 15, 16 anos, já têm uma consciência de si mesmas que eu não tinha quando eu tinha 16 anos. E vou fazer 30 esse ano, sabe? Se a gente for pensar num tempo, é muito rápido tudo que vem acontecendo, né? Eu acho que as mulheres, nós tomamos consciência de nós mesmas de uma forma muito intensa. Isso faz parte de toda essa mudança que está acontecendo no mundo agora, né? Tipo assim, se a gente hoje consegue parar para repensar a nossa forma de conviver em sociedade, isso tem diretamente a ver com os movimentos feministas, na maior diversidade que eles têm, e inclusive de nomes, né? Tem vários grupos de mulheres que têm uma ideologia autoafirmativa e que já se chamam de outras formas, né? Nem se identificam tanto com esse movimento feminista que tem um caráter mais embranquecido também. Mas, enfim, eu acho que, independente de como ele aconteça, quando as mulheres se movimentam, faz a roda girar, né? E isso é ótimo para nós e para o mundo que a gente quer criar também. E sobre a representatividade negra, você acha que ela cresceu nos últimos anos? Como que você percebe? Com certeza, assim, eu acompanho de muito perto esse processo, assim, de florescimento dos artistas negros. Não só dos artistas, né? Eu acho que em todas as vertentes, em todas as áreas da sociedade, essa pauta está muito presente. Por mais que a gente ainda viva numa sociedade muito racista, assim, isso vai levar muito tempo para ser desconstruído de uma forma realmente intensa para a massa, né? Mas eu acho que a gente já avançou muito nas pautas. Eu acho que se o discurso racial está hoje presente na televisão, está presente, sei lá, no Big Brother, é uma vitória dos movimentos de militância, dos movimentos de resistência. Não é uma vitória da TV, não é uma vitória da mídia, é uma vitória das pessoas, né? Inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mercado acaba se apropriando, né, desses discursos de uma forma muito rasa para poder vender, para poder mercantilizar as coisas, né? O capitalismo, ele dá conta disso, né, de se retroalimentar, né? Mas eu vejo tudo isso como uma vitória muito grande e acho que tenho certeza, assim, que não tem passo atrás, né, daqui para diante, assim. A gente vai cada vez mais se aprofundar mais nesses discursos à medida que as pessoas forem tomando consciência e forem falando a respeito, forem se informando, que é muito importante também, né, se informar. E assim, nos shows, nos festivais que você participa, você percebe alguma diferença em relação ao tratamento entre homens e mulheres, diferença de cachê também? Eu tô envolvida num círculo que tem pensado que isso tem sido a nossa base de diálogo. Então, por mais que essas diferenças ainda existam, talvez elas estejam cada vez mais nas sutilezas, assim. E a gente tem estado cada vez mais atentas a essas sutilezas, mas eu percebo que ainda existe uma diferença de tratamento, né? Tipo, eu sou uma mulher instrumentista, assim, tipo, falo de forma muito técnica a respeito da música e
eu acho que talvez por eu ter um alcance maior, assim, eu consigo ter um respaldo e um respeito maior também pela figura que eu sou, mas eu ainda vejo situações acontecendo com outras mulheres que não ocupam o mesmo lugar que eu, né? Inclusive, isso é uma forma é uma forma de poder, né, sobre o outro, assim, essa linguagem técnica, né? Eu acho que como nós mulheres começamos tardiamente a procurar, não a procurar, mas a ter a possibilidade de viver essa formação técnica, a gente só está construindo isso agora no nosso vocabulário, no nosso posicionamento. E aí eu vejo que as mulheres que estão um pouco menos imbuídas desse conhecimento técnico, elas ainda são mais vulneráveis a sofrerem algum tipo de julgamento por elas não saberem falar de uma coisa de uma forma técnica. Vocês conseguem compreender? Uhum. Aí elas se calam, tipo isso? Fica com vergonha? Algumas se calam e outras partem para o embate, assim. O que eu acho que não é... Em nenhuma das duas circunstâncias é bom porque, tipo, não flui a convivência, né? Eu acho que o ideal é que a gente consiga construir processos formativos para mulheres. Cada vez com mais força, assim. Eu vejo esse movimento acontecendo também. Mas, para além do discurso do empoderamento, eu acho que o empoderamento real tá na formação, assim, tá no estudo, tá no conhecimento, tá na troca. E aí é um compromisso que a gente tem que assumir com a gente mesmo, né? Com outros grupos de mulheres, assim. Você falou do seu disco, né? Que você produziu ano passado, que você lançou ano passado, Fractal. E aí, como que foi a experiência de produzir esse disco? O Fractal, eu já estava circulando, fazendo shows com as músicas que estão gravadas nesse disco. E aí eu tive uma experiência em São Paulo também, fui fazer uma residência em abril do ano de 2018 na Red Bull. E aí eu firmei uma parceria com eles e gravei o disco lá. Foi muito rápido, assim, como as músicas já estavam vivas, eu levei 2 parceiras minhas que gravaram no disco, a Zanella, que é guitarrista, e a Radassa, que é baterista. A gente levantou as bases do disco em uma semana. E aí depois eu trouxe esse material aqui para BH para terminar de gravar aqui, assim, foi uma realização de um sonho mesmo. Eu investi muito nisso, assim, tanto dinheiro quanto energia mesmo, né? É um processo, eu nunca pari, não tenho filho, não, mas eu imagino que seja uma energia bem parecida, assim, Foi de forma independente? Foi completamente independente. Eu fiz um catarse, que arrecadou uma grana, mas não foi completamente a que eu esperava. E depois fui trabalhando e pagando as coisas, inclusive até algumas para terminar ainda. Mas como tinham muitos parceiros envolvidos também, né? Acho que muita gente depositou uma energia nesse trabalho mesmo, assim. Além de mim, né? Para além de ser um trabalho solo, de estar lá a minha cara, o meu nome, tem muita gente envolvida nele. E você compôs todas as músicas? Compus todas as músicas, são 11 faixas inéditas, algumas são só minhas, outras são minhas com parceiros. Tem uma música com Guilherme Ventura, não sei se eu vou lembrar agora, assim, de cabeça, todos os parceiros. Tem com a Laís Lacorte também, tem uma galerinha legal. E aí o Chico César gravou em uma das canções, foi muito massa esse processo, assim, muita gente se envolveu. Aí você também participou da questão do instrumental. Sim, toquei violino e toquei... Acho que no disco eu só toco violino. Aí uma coisa que eu queria perguntar é, você acha que o mercado ele é mais fechado assim, em relação a mulheres que são instrumentistas? Porque normalmente, assim, mulheres, você pensa logo em cantoras e não mulheres instrumentistas. Você acha que o mercado vê isso de uma forma... tem certo preconceito e tal? Eu acho que é justamente esse ponto que a gente, mulheres da música, estamos tentando desconstruir, assim, porque as mulheres ficaram... não que ser cantora, ser intérprete seja ruim, mas foi um lugar que ficou restrito às mulheres durante muitos anos na música. E a gente é muito mais do que só o rosto bonito da banda, né? Porque
isso acabou também funcionando como esse lugar da estética, né? Da mulher, assim, bonita, que tá lá à frente da banda, ocupando um lugar de destaque. E não necessariamente todas as mulheres querem ocupar esse lugar. Não necessariamente todas as mulheres querem cantar. Existem vários processos formativos na música que não podem estar restritos só aos homens, né? As mulheres são instrumentistas, são arranjadoras, são compositoras, né? Tem várias frentes na música que podem ser ocupadas por qualquer pessoa, assim. Então, a gente está tentando desconstruir esse lugar, né? De que a função da mulher na banda é cantar. Não. A gente pode fazer o que a gente quiser. Inclusive tudo. E qual que é a sua atuação no coletivo Negras Autoras? Eu sou uma das fundadoras do coletivo e também sou uma das arranjadoras. A gente gravou um disco também, lançamos um disco esse ano. Com essa quarentena, eu já nem sei dizer quando, porque para mim todo dia é feriado, domingo e dia útil. Eu sei que foi... Não sei se foi antes do carnaval ou logo depois. Acho que foi logo depois do carnaval. É um disco que nós temos dois espetáculos, né? Cênico-musicais. O primeiro chama Negra e o segundo chama Eras. E aí a gente reuniu algumas músicas desses dois espetáculos e gravamos no disco. Então ele é um disco de 15 faixas. E eu gravei violino nele, gravei violão, gravei bandolim, gravei vozes, gravei alguns instrumentos de percussão. Fiz bastante coisa, assim. Então eu considero que eu tenho um lugar bem plural no coletivo Negras Autoras. É um coletivo que mistura teatro e música. Então Entendi. a gente Aí faz tem... apresentações teatrais também. Isso. A gente faz as duas coisas em uma só. Tipo assim, é um espetáculo de música que tem algumas cenas, ou que tem uma dramaturgia pensada, né? É uma forma de misturar tanto a linguagem do teatro quanto a linguagem da música.